Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor Andrei aqui na área. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. E hoje o tópicozinho da nossa aula de hoje é sobre função exponencial. Beleza? E vamos falar o quê? As propriedades, a potenciação. Porque não tem como, né, nós falarmos sobre função exponencial sem você estar ligado na parte das propriedades. Primeiro, tem que saber todas as propriedades que você viu lá no ensino fundamental, desde o 6º ano, que você vê as propriedades de potenciação. Professor, mas por que eu tenho que saber? Gente, porque várias e várias questões de função exponencial, eu vou mostrar um passo aqui da resolução de uma questão e falo, gente, lembra daquela propriedade de potenciação? Lembra daquela propriedade de radiciação? Que vai ter questões também que vai estar em forma de radicais, que dá para a gente transformar em potência. Gente, função exponencial nada mais é porque a variável está lá no expoente. Nós falamos muito de função afim, falamos muito de função quadrática, e agora nós iremos falar na função exponencial para a gente poder entrar na função logaritmo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, falando sobre potenciação aqui, Mas o que é potência? Gente, potência é uma forma de otimizar os nossos cálculos. Em vez de escrever o número várias vezes multiplicando, a gente bota ele na forma de quê? De potência. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É a mesma coisa que 2 elevado a 4. E os alunos têm um jeito errado de falar. Professor, 2 elevado a 4 é 2 vezes 4? Claro que não. Você não vai nem pegar a sua base e multiplicar com o expoente. Beleza? Aí nós temos aqui, falando das propriedades aqui de potenciação, o que é que nós temos? Tá aqui, se eu tenho A elevado a N. Esse expoente N quer dizer o quê? O número de vezes que nós vamos multiplicar essa base. Então, é N vezes repetido. Por exemplo, A elevado a 5. O A vai sendo multiplicado 5 vezes. A vezes A vezes A 5 vezes. Esse N que nós vamos falar aqui, ele é chamado de quê? Olha aí. Vamos conhecer os elementos da potenciação. Por exemplo, nós temos aqui 5 elevado a 3. O que é 5 elevado a 3? Quem é esse 5? É a nossa base. Outra coisa, quem é esse 3? Quem que é esse 3? É o expoente. E o resultado, que no caso ali é o 125, é a potência. Esses são os elementos básicos de uma potência. Base, expoente e o resultado lá, que é a potência. Observa aqui, o 5 ele está sendo repetido 3 vezes. Por conta de quem? Por conta do meu expoente. Beleza? Agora, nós temos aqui, gente, isso aqui é essencial. Aqui é muito importante a gente falar sobre essas propriedades. Primeiro, quando eu tenho uma potência elevado a 0. Se eu tenho uma potência elevada a 0, o resultado sempre é 1. Independente de quem seja a minha base. 5 elevado a 0 é 1. 3 elevado a 0 é 1. 1 meio elevado a 0 é 1 também. Sempre quando o meu expoente for 0, o resultado vai ser 1. Beleza? Agora, quando o meu expoente ele for elevado a 1, gente, quando for elevado a 1, é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Só tu repetir a tua base. Inclusive, é mesmo que eu tirar esse 1 lá de cima. 4 elevado a 1 é 4. 1 sobre 5 elevado a 1 é 1 sobre 5.
19 elevado a 1 é igual a 19. Então, se tiver elevado ao expoente 1, o resultado sempre vai ser a própria base. Agora, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente par, aí o aluno tem que estar ligado no seguinte. Quando a minha base ela for negativa e o expoente for par, o resultado é positivo. Por exemplo, 3 elevado a 4 é 81. Menos 3 elevado a 4 também é 81. Beleza? Agora, quando o meu expoente, quando a potência for elevada a um expoente ímpar, se eu tenho 4 elevado a 3, 64. Menos 4 elevado a 3 dá menos 64. Então, quando minha base é negativa e o expoente ele é ímpar, o resultado ele permanece negativo. Fica ligado nessa propriedade aí. Agora, potência elevada ao expoente negativo. Os alunos também eles erram muito quando tem uma base, né, está elevada a um expoente negativo. Vou mostrar aqui um exemplo. 2 sobre 3 elevado a menos 4. Então, eu quero que tu grave o seguinte. Toda vez que o expoente ele tiver negativo, tu vai lembrar da dica aqui do professor Andrei. Primeira coisa que tem que lembrar é que a gente não trabalha com expoente negativo. Pessoal, como é que eu faço para esse negativo lá de cima sair? Meu amigo, é só tu mudar a base. O que é inverter a base? Trocar o de cima pelo de baixo. Não é 2 sobre 3? Fica 3 sobre 2 e o teu expoente ficou positivo. Essa é a regrinha para a gente trabalhar com o expoente negativo. Aí tu faz normal. Tu eleva tanto de cima como de baixo. 3 elevado a 4 é 81. E 2 elevado a 4 é 16. Ó, inverter a base de uma potência significa trocar ordenadamente o numerador pelo denominador e vice-versa. É trocar o de cima pelo de baixo. É inverter a base. Beleza? Agora, olha aí. Tu tem A elevado a menos N. O que a gente faz? Troca a base, né? Inverte. Fica 1 sobre A elevado a N. Que é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. 1 sobre A elevado a menos N. Troca e o expoente fica positivo. E o resultado deu A elevado a N. A sobre B elevado a menos N. Troca, inverte minha base. E lá em cima fica positivo. Fica B elevado a N sobre A elevado a N. Olha aí. Coloquei aqui vários exemplos aqui para vocês olharem. A diferença entre eles aí. 8 elevado a menos 2 dá 1 sobre 64. 1 sobre 5 elevado a menos 4 dá 625. 3 sobre 4 elevado a menos 2 dá 16 sobre 9. Então, 3 exemplos aí, quando o meu expoente, 3 situações aí diferentes, quando o teu expoente for negativo. Agora, outras propriedades aqui, ó. Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente fracionário, essa também é muito importante, os alunos esquecem muito. Quando eu estou elevado a uma potência elevada a um expoente fracionário. Por exemplo, eu tenho 6 elevado a 2 sobre 5. Dá para a gente fazer isso aí e colocar dentro de um radical. E dá para fazer o processo também inverso. Do radical, a gente transformar numa potência. 6 elevado a 2 sobre 5. Olha o que é que vocês gravem aqui, ó. Aqui. Esse 2, que é o nosso numerador, ele vai lá e vira o expoente. Vai para dentro da raiz. E o denominador, ele vira o índice da raiz. Então, quem está no sol vai para a sombra, que fica dentro da raiz, e quem está na sombra vai para o sol,
que vira o índice. Não esquece desse detalhe aí. Então, eu sempre posso fazer isso aí, né? Quando for maior ou igual do que 2. Por exemplo, 4 elevado a 2 terços. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz cúbica de 16. 5 elevado a 1 meio. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 5. Raiz quinta de 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 sobre 5. Então, nós estamos tirando de radical, transformando em potência, ou pegando a potência e transformando, colocando dentro de radicais. Posso fazer isso aí também. Raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 terços. Raiz quarta de 7 é a mesma coisa que 7 elevado a 1 sobre 4. Essa aqui, a gente aplica ela em várias situações. Quando eu estou multiplicando potência e tem a mesma base. Ela é famosa o quê? Repete a base, soma os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 5. 4 mais 5 é 9. 7 elevado a 9 é a mesma coisa. 13 vezes 13 elevado a 3 é a mesma coisa que 13 elevado a 4. E agora, nós temos o quê? Quando for divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Tem questão que pode ter esse formato, uns 2 pontinhos aí da divisão, ou em forma de fração, como vocês podem observar aqui, né? Repete a base, conserva, né? E subtrai os expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 6. Diminui 8 menos 6. É a mesma coisa que 5 ao quadrado, que é 25. Aqui, ó, fica 2 elevado a menos 3. É na ordem, fica 2. Aí diminui 4 menos 7. Que fica 2 elevado a menos 3. Olha aí. Quando eu coloco em forma de fração, gente, fração é uma divisão. O que é que eu faço? Repete a base, subtrai o expoente. Subtrai o 10 menos 7, que é 3. Fica 8 elevado a 3, que é 512. Aqui, ó, fica 7 menos 9, na ordem, de cima menos o de baixo aí. Fica 8 elevado a menos 2, que é 1 sobre 64. Beleza? Essa aqui, ó, potência de potência. A gente vai usar muito ela também, tanto na parte de função exponencial, como em logaritmo também. Eu vou falar, ó, gente, lembra aquela propriedade? Potência de potência? Foi isso que eu apliquei aqui nessa questão. O que é que a gente faz? Conserva a minha base, né? E multiplica os expoentes. Por exemplo, a elevada a m que está elevada a n, multiplica, fica a elevada a m vezes n. Bora botar com o número. Fica 3 elevado a 2 vezes 3, que é 6. 3 elevado a 6. E aqui, ó, 4 vezes 5 é 20. Fica 10 elevado a 20. Beleza? Potência de produto. Os alunos eles esquecem muito essa propriedade. Se eu tenho 2 números que estão multiplicando, eu posso ele colocar no mesmo expoente lá. Posso separar, na verdade. A elevado a n vezes b elevado a n. Vamos botar aí com o número. 6 vezes 9 elevado a 4. É a mesma coisa que 6 elevado a 4 vezes 9 elevado a 4. Posso fazer isso aí separado. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Posso fazer com cada um. 2 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Potência de quociente. Essa também é muito boa. Lembra, se eu tenho a potência de um quociente, eu tenho A dividido por B elevado a N. Então, tu eleva tanto o numerador como o denominador a esse expoente. Por exemplo, eu tenho 5 dividido por 8 ao quadrado. Então, eu elevo tanto o 5
como 8 ao quadrado. Fica 25 sobre 64. Olha, 4 sobre 3 elevado a 3. Você eleva tanto o 4, que é o numerador, como o 3, que é o denominador. Tem que elevar os dois, não é só um. Os alunos querem elevar só o de cima, esquece de elevar o de baixo. Eleva os dois. Beleza? Então, gente, aqui a gente fez um grande comentário aí sobre essas propriedades aí de potenciação, para a gente poder aplicar nessas questões todas as propriedades que vai nos auxiliar na parte de função exponencial, na parte de função logarítmica, porque não tem como a gente estudar essas funções se o aluno tivesse embasamento, que é de potenciação. Beleza? Bora para cima para as questões de vestibular aí. Vamos aplicar aqui as propriedades primeiro, né? Primeira questão. Aqui é um que eu falei lá no comecinho, quando tem um elevado a uma potência elevado ao expoente 1. Essa é a mais fácil de todas. Letra A, quando está elevado ao expoente 1, não tem nem cálculo, é só repetir a base. Coisa mais fácil do mundo. Letra B, todo número elevado a 0 dá 1. Não tem nem o que pensar também, estou só aplicando as propriedades de potenciação. E a letra C, aí já vem a parte mais interessante. Se eu tenho uma base elevada ao expoente negativo, não é não, Daniel? Olha aí. Quando está elevado a um expoente negativo, o que é que a gente tem que fazer? Inverter a nossa base. Né? 7 sobre 9 fica 9 sobre 7. E agora o nosso expoente ele fica positivo. Então, primeira coisa, a gente não trabalha com expoente negativo. Você, antes de começar a resolver, troca a base, inverte, né? Agora eu vou aplicar outra propriedade. Eu elevo tanto de cima como o de baixo. Fica 9 ao quadrado sobre 7 ao quadrado. Que aqui dá 81 sobre 49. Beleza? Olha aí. Show de bola, Daniel. Muito bem. Bora aí para a próxima questão. Ah, essa daqui é interessante essa. Vou dar aí 2 minutinhos aí na tela para a segunda questão.
Olha aí, bora lá, né? O Daniel que está dizendo que é a letra B de bola. Gente, dá pra gente fazer essa questão aqui? 5 elevado a 8. Só que a questão aí, né, Daniel, me deu uma informação muito importante. Ela me deu essa informação aqui. Ela não deu essa informação aqui, não foi à toa. Não deu essa informação à toa. E o que é que não fazer, professor? O que é 5 elevado a 8? Eu vou usar alguma coisa com esse 5 elevado a 7. 5 elevado a 8 é o quê? É a mesma coisa que 5 elevado a 7 vezes 5. Pessoal, mas eu poderia sair multiplicando? Poderia também. Só que ia dar mais trabalho ainda. E a questão já me deu 5 elevado a 7. Então, quem é o 5 elevado a 8? 5 elevado a 7, a questão me deu 78.125. Eu vou só pegar isso aqui e multiplicar por 5. Quanto é que dá? 78.125 vezes 5. 390.625. Olha aí, Daniel. Muito bem. 390.625, que está na letra B de bola. A gente só aplicou uma propriedade de potenciação também. Lembrando, ó, que o expoente desse aqui é 1. Está escondido, não precisa estar colocando o expoente 1. Bora ir para a questão 3, que eu falei lá no comecinho da aula, né? Quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente a par, quando está elevado a um expoente ímpar, eu falei isso aí, né? Tem que estar ligado num detalhe para saber se dá o mesmo resultado ou não. Beleza? E aí? Primeira pergunta é: esses dois resultados, eles são iguais ou eles são diferentes? E aí? São iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Professor, mas por que eles são diferentes? Bora lá, eu quero que vocês fiquem ligados no seguinte. Primeiro, esses dois resultados são diferentes. Vou já mostrar para vocês aqui por que eles são diferentes. Olha aí. Professor, tem um que dá 16 e tem outro que dá menos 16. E é exatamente isso aí. Gente, quando tu tiver assim, ó. Quando tu tiver um número dentro do parêntese, por exemplo, menos 2 aqui, essa primeira aqui, ó, menos 2 elevado a 4. É isso que nós temos. Você tem que elevar tanto 2 como esse sinal de negativo a 4. Então, quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par, eu sei que o meu resultado vai ser positivo. E 2 elevado a 4 é o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e novamente. Que isso daqui dá 16 positivo. Agora, esse menos 2 elevado a 4, o que é que isso quer dizer? Esse sinal de negativo, ele não está sendo elevado a nada. Então, ele vai permanecer sinal de menos aqui. Eu só vou pegar o 2 e vou elevar a 4, que dá 16. Então, um é positivo e o outro deu resultado negativo, que é menos 16. Questão 4. Questãozinha aí também muito boa. Vamos trazer as questões do Enem para a gente resolver aqui. 2 minutinhos aí na tela para a questão 4.
Então, nós temos aqui, ó, em um sítio, há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos. E cada galho tem 12 maçãs. E o Daniel está dizendo aí que é 1728. 12 árvores. Cada árvore, 12 galhos. Cada galho, 12 maçãs. Então, é exatamente como o Daniel está pensando aí. Então, é 12 elevado a 3, que é 12 vezes 12 vezes 12. 12 elevado a 3 é igual a 144 vezes 12. Quanto é que dá 144 vezes 12? Exatamente 1728. Muito bem. Que está aí na letra D de dado. Show de bola. Questão 5. Essa daqui, o aluno tem que ter uma visãozinha melhor, uma visãozinha maior sobre essa questão. Vou dar até um tempozinho aí para vocês maior, porque você tem que estar ligado nos sinais para você não perder a questão. Gente, eu vejo muitos alunos falarem, comentar: ô professor, mas eu só errei a questão por causa do sinal. Ô professor, eu só errei a questão porque eu esqueci da vírgula, botar a vírgula no lugar certo. É as coisas que a gente mais escuta aí na matemática. Principalmente quando a gente está trabalhando com essa questão de números negativos, quando a gente está trabalhando lá na parte de números decimais, transformações de unidade. Os alunos erram demais a posição, o local, né, da gente colocar a vírgula no lugar certo. Beleza? 2 minutinhos aí na tela para a questão 5. Bora lá, né? O Daniel aqui está dizendo que é a letra D de dado. Gente, ó, a questão que é essa expressão, primeira coisa que tu já sabe que não pode somar. Eu não posso somar por quê? Gente, eu tenho essa expressão 20x3, o outro tem com x2 e o y5. Eu não posso somar. Tem que ter a mesma parte literal.
Agora vamos mesmo substituir aqui. Que fica 20 vezes menos 4 elevado a 3 mais 2 vezes menos 4 ao quadrado vezes 2 elevado a 5. Beleza? Primeiro a gente resolve a potência. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Lembra daquela propriedade. Número negativo elevado a expoente ímpar, o resultado é negativo. Então, aqui fica 20 vezes menos 64. Mais 2 vezes. Agora, número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Então, aqui vai dar quanto? Menos 4 ao quadrado dá 16. Vezes 2 elevado a 5, a potênciazinha normal. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 5 vezes aí. Que dá 32. Beleza, está começando a resolver. Aí fica 20 vezes 64, que dá menos 1.280. E agora vamos multiplicar 2 vezes 16, que é 32. Fica 32 vezes 32, que dá 1.024. Beleza? Para finalizar, menos com mais, o que a gente faz? Diminui e repete o sinal do maior. Então, o resultado vai dar negativo, que aqui vai dar menos 256. Muito bem. Daniel aí marcou a letra D de dado. Muito bem. Vamos aqui para a questão 6. Essa também não podemos perder, envolvendo essa parte aqui das propriedades de potenciação. 2 minutinhos aí na tela para a questão 6.
Bora lá, né? Meu amigo aí, Daniel Bacelar, tá dizendo aqui que é a letra B de bola. Gente, nós vamos aplicar aqui duas propriedades aqui de potenciação nessa questão. Primeiro, nós temos aqui, quem é que lembra dessa propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. Beleza, pois nós temos aqui, ó. Essa primeira parte, tu tem 3, no caso vai ficar 3 elevado a 6 menos 2. Esse 2 pontinhos, logicamente, é a divisão, que fica dividido por 3 elevado a 4. Pessoal, mas você fez foi diminuir ali os expoentes. Gente, por causa desse meu sinal. Mais com menos é menos. Por isso que eu botei o sinal de menos ali. Se fosse 3 elevado a 6 e 3 elevado a 2, sem o sinal, seria 3 elevado a 8. Então, aqui vai ficar quem? 3 elevado a 4, dividido por 3 elevado a 4. Meu amigo, se você tem dois números iguais aí, né? Estão sendo divididos, logicamente, o resultado vai ser 1. Beleza? Que com certeza é a letra B de bola. Então, observa aí. Pessoal, mas eu tenho que saber aquelas propriedades todas. Com certeza. Como eu já disse, não tem como a gente resolver questões de função exponencial se você não sabe as regras básicas de potenciação. Saber o que é uma base, saber o que é o expoente e saber o que é a potência. Beleza? Porque não tem como. Ah, professor, mas tem algumas que são as mais importantes, são as que a gente mais usa. Gente, como eu falei para vocês, potência de potência, nós vamos usar muito também onde? Aqui nessa parte de função exponencial. E também vamos utilizar muito lá na parte de função logarítmica. Essa parte de potência de potência. Ah, professor, mas eu também tenho outro que também a gente vai utilizar muito. Essas aqui. Mesma base, repete, soma os expoentes. Se eu tenho aqui divisão, repete a base e subtrai o expoente. Outra que também a gente usa muito, lá na parte, aqui na função exponencial. Quando a gente está trabalhando com expoente negativo, a gente não trabalha com expoente negativo. Professor, o que é que eu faço? Meu filho, você inverte a base. O que é inverter a base, professor? É trocar o numerador pelo denominador. E aí sim, o teu expoente ele fica positivo. Então é isso que você tem que lembrar das suas propriedades. Para a gente poder aplicar, para a gente poder resolver questão de função exponencial. Professor, e função exponencial cai no Enem? Cai, meu filho. Cai nesses outros vestibulares também, essa parte de função exponencial. E geralmente, quando cai função exponencial no Enem, nosso maior vestibular, os alunos têm muita dificuldade. Por quê? Ele não sabe as propriedades de potenciação. Por isso que ele não consegue resolver função exponencial. Beleza? Então, daqui a pouquinho a gente continua resolvendo aí mais questões sobre potenciação.